nós temos uma família que eu gosto de chamar de família do OH. Por quê? Porque todos eles têm essa estrutura, mas a diferença para saber quem que é quem, ela é bem sutil. Mas no final a gente vai ver que não é tão difícil assim, não. Então nós temos 3 situações em que o tal do OH vai aparecer. O OH aqui no caso, ele tem que estar sozinho. Não pode ter mais nenhum outro oxigênio junto com ele. Então tem um outro caso em que o OH reaparece, mas lá ele vai estar combinado com alguém. Aqui ele tem que estar sozinho, só o OH, mais ninguém. Que é o seguinte: quando o OH está ligado a um carbono que faz uma ligação simples com outro carbono, esse cara é um álcool. Quando o OH está ligado a um carbono que faz uma dupla com outro carbono, esse cara é um enol. Quando o OH está ligado diretamente a um benzeno, aí esse cidadão é um fenol. Perceba o que é, ajuda a gente meio que saber quem que é quem aqui na história, que a terminação OU aparece nos 3 casos. Então, lembrou do OH, lembra que o nome tem que terminar com OU, tá? É o caminho que a gente vai percorrer é esse. Então, o que a gente tem? Álcool, quando o OH está ligado a um carbono que faz ligação simples com outro carbono, é um álcool. Quando o OH está ligado a um carbono que faz uma dupla com outro carbono, é um enol. E quando o OH está ligado a um benzeno, diretamente ao benzeno, ele é um fenol. Sempre vai ser essa a forma de a gente identificar. Muito cuidado para não cair em pegadinhas que podem surgir. Vou mostrar uma para a gente ver como que pode te gerar uma confusão. Tem uma que é clássica, por exemplo. A professora propõe a seguinte molécula. Coloca o benzeno, aí ela coloca um CH2, um OH. Aí pede para você, fulana, classifica para mim qual é a função orgânica presente nesta molécula. O que pode acontecer? Você olhou o benzeno e falou, opa, benzeno. Eu lembro que tinha algum lance com benzeno. Benzeno, tem OH? Fenol. Não. O OH tem que estar ligado direto no benzeno. Entre o OH e o benzeno tem esse CH2. Como tem esse CH2, então isso aqui é um álcool. Então isso aqui é um álcool. Muito cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha. Outra coisa também que pode gerar confusão. A professora veio, desenhou isso aqui, colocou o OH aqui, aí a pessoa olha e faz o seguinte percorrer de raciocínio. Eu tenho um OH que está ligado a esse carboninho, tem um carbono escondido aqui, que está ligado a outro carbono que está escondido aqui, e entre eles tem uma dupla. Ah, isso é um enol. Não está errado o raciocínio, está certo. Mas o que acontece? Como o enol, neste caso, ele é muito particular, porque tem um composto aromático, que no futuro talvez você entenda melhor o porquê que o tal do aromático é tão bambambam da história assim, por estar ligado a uma dupla, mas essa dupla pertence a um benzeno, ele não se torna mais um enol, ele se torna um fenol. Então temos que
tomar cuidado com esse tipo de coisa. Terceiro caso que também gera confusão nas pessoas. Aparece a seguinte estrutura. Tá o H aqui. E sei lá, tem um CH3 aqui. E aqui um benzeno. Aí fica, pô, mas tem um CH3 aqui, né? Será que isso aí deixa de ser benzeno? Nada se altera. Do mesmo jeito que o OH está pendurado no benzeno, o CH3 também está pendurado no benzeno. O benzeno não deixou de ser benzeno. Portanto, continua sendo um fenol. A diferença é que tem um CH3 a mais ali no jogo. E o último, e o que mais pega cidadão que está distraído, esse aqui é para o cara que está meio perdido nas ideias, ele cai matando nessa. A professora pega, desenha isso aqui. Detalhe importante, não tem nem as 3 duplas aqui dentro do ciclozinho. Então vamos colocar tracejadinho, ó. Não tem nem as duplazinhas aqui dentro. E nem tem a bolinha, não tem nada disso. É só o tracejado preto. Então, o que acontece? O cidadão mais distraído bate o olho e fala, pô, benzeno, já era, fenol, não tem erro. Isso aqui é um álcool. Porque isso aqui não é um benzeno, é só um ciclo. Então, muito cuidado com esses detalhes. São coisinhas, parecem bobinhas, mas não prestou atenção, embarca. É muito fácil cair nessas situações. Então, principalmente o primeiro e o último caso. Se tem um CH2 entre o OH e o benzeno, isso não é um fenol, isso é um álcool. Se tem um OH ligado ao ciclo, que não é um benzeno, parece um benzeno, mas não é. Também é um álcool. Então, muita atenção para esse tipo de situação. Com relação ao enol. O enol não é tão comum aparecer, mas é bom a gente deixar conversado sobre ele. O enol é, por exemplo, essa situação aqui. Então, por exemplo, esse caso aqui, nós temos o OH ligado ao carbono, que está ligado ao outro carbono por meio de uma dupla. Então, este caso é um caso de um enol. Poderia estar aqui no meio da molécula? Poderia também. Teria que colocar mais carbonos aqui para poder encaixar. Mas também seria um enol. Ele pode estar na ponta, ele pode estar no meio, desde que ele seja um OH ligado ao carbono, que faz dupla com outro carbono. Ah, detalhe outro também importante que pode gerar confusão. Se eu escrevo essa situação aqui, ó. Então, ó, nesse caso aqui, o H está numa ponta. O H está aqui. A dupla está na outra ponta. Ah, isso aqui é um enol? Não, porque a dupla está lá longe. Não tem nada a ver com o nosso OH. O OH está ligado a um carbono que faz uma simples com o outro carbono. Ah, mas na sequência vem uma dupla. Não tem nada a ver com a nossa história. A gente tem que olhar o que o carbono ligado ao OH está fazendo. O próximo depois dele já não nos interessa mais. É só o que vem ali na sequência. Então, esse daqui nos importa, esse aqui nos importa, esse último já não nos importa mais. São só os 2 primeiros que estão ali ligados diretamente ao OH. Depois, já não me interessa mais. Então, o primeiro caso é o enol, esse segundo aqui é apenas um álcool insaturado. Então, parece bobinho isso que eu estou dizendo, mas são pequenos detalhes que geram a confusão, que fazem a pessoa ficar meio perdida. Tipo, e agora? O que será que é? Será que não é? Então, são detalhezinhos como esse
que às vezes numa prova você fica meio confusa, putz, marquei, já era, ela foi, não tem mais volta. Então são coisinhas como essa. O que mais que nós temos para conversar aqui? Álcoois, principalmente álcool. Álcool é um cara que está bem alto ainda por causa da pandemia, então pode ser que seja explorado na prova, ainda mais você biomédica, com certeza tem importância vital a discussão a respeito da importância do álcool no uso hospitalar, laboratorial e tudo mais. Então, o álcool tem algumas características bem marcantes. Primeiro, como regra geral, uma altíssima solubilidade. Opa, deixa eu apagar aqui que deu ruim. Uma alta solubilidade na água. Oh, que tristeza. Tá difícil hoje. Então, como regra geral, porque pode aparecer uma situação que você pega na sua vida prática e vai trabalhar com álcool que não dissolve na água nem por reza brava. Acontece, mas como regra geral, são solúveis na água. Outra coisa também, são substâncias que apresentam alta polaridade. Então, é uma regra semelhante à lá dos haletos. Eu pegar esse álcool mais simples aqui, por exemplo. O álcool mais bobinho de todos. Você viu o CH4 que eu tirei o hidrogênio e toquei o OH. O oxigênio, assim como foi o cloro, ele puxa os elétrons nessa direção. Então, aqui fica bem negativo, enquanto que aqui fica bem positivo. Então, por isso, a gente diz que é uma substância polar. Se é uma substância polar, já justifica o fato de ele misturar com a água. A água também é polar. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Beleza. O que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um detalhe muito particular que é o seguinte. Toda vez que o hidrogênio se liga ao oxigênio, ao nitrogênio ou ao flúor, como é o caso aqui, ó, o hidrogênio está ligado ao oxigênio. A gente diz que além de ser polar, essa substância, por ter essa característica, o hidrogênio está ligado a um desses três casos, ela interage pela chamada ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio é tão poderosa que ela é responsável pela água evaporar a 100 graus Celsius. Então, como regra geral, esses álcoois tendem a ter altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. O que é ponto de fusão? É o momento em que ele derrete. Ponto de ebulição é o momento que ele ferve. Aí você vai falar, não, peraí, mas o álcool ferve a 70 e poucos graus. Não é tão alto assim. É quando a gente pensa nos hidrocarbonetos que às vezes os caras fervem a menos 15. Então passa a ser bastante alto, sim. E isso, a característica se deve a essa ligação de hidrogênio. Ou seja, a forma como que uma molécula de álcool interage com a outra é muito, 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 muito forte. A ponto de que eu preciso de tanta energia para fazer uma separar da outra, que a temperatura tem que ser alta, muito alta. Senão não dá conta de separar uma da outra. É por isso, então, que 70 graus aqui a gente já começa a considerar um valor alto. Da água, com certeza, é muito maior, que é 100 graus, mas a gente vai ter outros casos de outras substâncias que vão extrapolar e muito esses 100 graus, devido a características como essas. Então, os álcoois, principalmente, têm essa característica, é a mais marcante entre eles. O fenol e o enol não tem tanta coisa para falar, mas o álcool sim, o álcool é bem importante de a gente conversar. Aproveitando, então, esse aqui é a família do OH. Todo mundo aqui tem OH na sua constituição. Tem um cidadão que é órfão, vamos dizer assim. Ele não tem família, não tem um outro grupo com ele é isolado, que é o caso do éter. O éter também é um caso onde o oxigênio aparece.
Só que diferente do álcool, que esse OH vai aparecer em 3 situações distintas, o éter é isoladão, ele é na dele. Então é só ele que tem a característica que ele possui. Que é qual? O éter é toda vez que eu tenho uma cadeia carbônica, por exemplo, um CH3, ligado a outro CH3 por meio de um oxigênio. Então, a gente tem aqui que quando o oxigênio está no meio, isso aqui é um éter. Então, esse oxigênio está entre cadeias carbônicas. Elas podem ser iguais, como elas podem ser diferentes. Então, por exemplo, CH3, CH2, O, CH3. Então, não necessariamente um lado tem que ser igual ao outro. Ambos são éteres. E o éter, assim, ele é bem simples de a gente identificar. Ele não tem muito mistério, não. Você olhou uma cadeia carbônica que está conectada a outra por um oxigênio apenas, mas nada. Não pode ter hidrogênio, não pode ter nada. É só um oxigênio entre duas cadeias carbônicas. Isso é um éter. Quando esses lados... Oh, Deus. Quando esses lados aqui são iguais, a gente diz que o éter é simétrico. Ou seja, tem lados iguais. Quando esses lados aqui são diferentes, ele é chamado de éter assimétrico. Então, tem essa característica aqui, simétrico e assimétrico. Bem tranquilo de identificar. E o éter é isso aí. Não tem muito o que conversar com ele, não.